Olá, queridos! Nesta aula aprenderemos a racionalização de denominadores. Vamos lá? Então veja, para que racionalizar? Para tirarmos o radical do denominador. Assim, o denominador deixará de ser irracional para ser racional. E por quê? Para se evitar erros ou desvios nas aproximações de resultados, sempre buscando trabalhar com os valores os mais exatos possíveis. E para isto, nós vamos utilizar uma propriedade da fração e dos radicais. Então, vamos começar com uma rápida revisão. Quanto que é raiz de 5 ao quadrado? Lembra que você vai simplificar o índice com o expoente? Então, vai dar 5. E é importante você saber também que raiz de 5 ao quadrado é raiz de 5 vezes raiz de 5, que vai dar raiz de 25, que é 5. Então, o processo de racionalização começa assim. Copia a primeira fração. Agora, nós vamos multiplicar por raiz de 5 sobre raiz de 5. E por que isto? Então, temos uma propriedade das frações. Se nós multiplicarmos o numerador e o denominador por um mesmo número, isso não mudará em nada o valor inicial. Por quê? Olha, raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5 não é o mesmo que 1? E quando eu multiplicar, então, 3 sobre raiz de 5 por 1, vai dar 3 sobre raiz de 5, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, vamos prosseguir. Agora, multiplicando aqui, teremos 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. E no denominador? Olha aqui do lado, raiz de 5 vezes raiz de 5, não vai dar o 5? Então, eu não preciso fazer todo aquele caminho, basta vir aqui e colocar 5. É importante você ficar atento com as dicas, porque assim você fará com mais agilidade. Então, no item B, como que fica a racionalização? Copiamos a fração e agora multiplicamos por quanto? Pega ali o denominador, olha, raiz de 3 sobre raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Olha que facinho. E no item C, negativo 3 sobre raiz de 6 vezes raiz de 6 sobre raiz de 6. No numerador, teremos negativo 3 raiz de 6. E no denominador, ficará 6. Esse aqui dá para simplificar o 3 e o 6. Os dois são múltiplos de 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1, e eu não preciso colocar 1. E 6 dividido por 3 é igual a 2. Só isso, gente. Mais um? Copia e agora multiplicamos por quanto? Olha, por raiz de 3 sobre raiz de 3. Ah, e se eu quiser multiplicar por 2 raiz de 3 sobre 2 raiz de 3? Não tem problema, não estará errado. Porém, vai aumentar os números e depois teremos que simplificar. Olha, 18 vezes raiz de 3 dará 18 raiz de 3. E aqui embaixo no denominador, não pode esquecer aquele 2. Então, ficará 2 vezes quanto? 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é igual a 6. Agora, eu posso simplificar dividindo 18 por 6, que é igual a 3. Então, 3 raiz quadrada de 3. Você observou que agora nos resultados nenhum denominador tem radicais? Essa era a nossa finalidade, não é mesmo? Vamos prosseguir agora com casos de raízes que não são quadradas. Olha, eu tenho raiz cúbica de 2. E agora, como vamos fazer aqui para o radical sumir do denominador? Bom, para isso eu vou fazer aqui ao lado uma revisão. Se eu tenho raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, o que eu terei?
A gente não vai juntar tudo no mesmo radical? Então, ficará raiz cúbica de 2 vezes 2 ao quadrado. E na multiplicação de potências de mesma base, o que nós fazemos com os expoentes? A gente não vai somar? Então, eu tenho expoente 1 e expoente 2, e 1 mais 2 é igual a 3. Olha só, voltamos lá no caso anterior. O expoente é igual ao índice, eliminamos os dois e o resultado será 2. Sacou aqui a ideia? Ainda não? Então, vejamos. Primeiro, você vai copiar a fração e agora você vai multiplicar por quanto? Tá vendo que ali é 2? E o 2 é elevado a 1? Então, 3 menos 1 são 2, ou seja, de 1 falta quanto para chegar no 3? Faltam 2. E é por este que eu vou multiplicar aqui, olha, por 2 ao quadrado. Por que por 2 ao quadrado? Porque a hora que eu somar o expoente 1, lá do radical de raiz cúbica de 2, com esse expoente 2 do raiz cúbica de 2 ao quadrado, vai dar a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. E aí, eu vou ficar com o 2. Então, agora, finalizando, vai ficar 5 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, que eu posso substituir também por 4. E aqui embaixo, o próprio 2. Não dá para simplificar? Termina aí. Vou fazer mais um se você ainda não pegou o jeito. Copia. E agora eu vou multiplicar por quanto? Olha ali o expoente do 3, não é 2? O radical não tem índice 5? Então, veja, de 2 para chegar no 5, faltam 3. Então, eu vou multiplicar aqui por raiz quinta de 3 elevado ao cubo. Observe que o índice da raiz permanece o mesmo. Agora, em cima ficará a mesma coisa. Se você quiser colocar 27, né, no lugar de 3 ao cubo, pode colocar. E aqui embaixo, como 3 mais 2 ali dos expoentes é igual a 5, a raiz quinta será eliminada e teremos apenas o 3. Assim, terminamos mais um exemplo. Olha, não saia daí, porque ainda tem exemplos diferentes pela frente. Vixe, e agora? 2 mais raiz quadrada de 5. Como que eu vou fazer isto? Vamos revisar também. Digamos que eu tenha 3 menos raiz de 2 vezes 3 mais raiz de 2. Lembra lá dos produtos notáveis? Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. No caso, né, da diferença pela soma. E aí, qual que é a regrinha? A regrinha é o quadrado do primeiro menos, e é sempre menos, o quadrado do segundo. Olha só como ficará aqui. 3 ao quadrado são 9, e a raiz quadrada de 2 ao quadrado, lembra da propriedade? Você não vai simplificar? Não vai ficar 2? Então, ficará 9 menos 2. E 9 menos 2, 7. Veja que antes nós tínhamos radicais ali na multiplicação e agora só temos um único númerozinho inteiro. E essa é a nossa finalidade aqui, tirar o radical do denominador, não é isso? Então, copiamos a fração como está. E agora, você já sacou o que eu faço aqui? Agora, nós vamos multiplicar, então, por 2 menos a raiz quadrada de 5. Observe que é só trocar aquele sinal. Em cima, você copia do mesmo jeito. E embaixo, você faz o quadrado do primeiro. Então, 2 ao quadrado, 4, menos o quadrado do segundo. Menos 5, não é mesmo? Lembra lá, 5 ao quadrado, 25, raiz de 25 é 5. Seja esperto. E quanto que é 4 menos 5? Não é negativo 1? Então, copia ali em cima igual e coloca aqui embaixo o negativo 1. Vixe, ficou negativo 1 no denominador. O que eu faço? Bom, agora eu faço a regrinha de sinais, então aquele 3 ficará negativo. E se o 3 fosse negativo, ele ficaria positivo. Podemos encerrar aqui ou podemos aplicar a propriedade distributiva. Então, negativo 3 vezes 2, negativo 6.
E negativo 3 vezes negativo raiz de 5, olha, negativo com negativo, positivo, 3 raiz de 5. Muito bem! Não sai daí não, que eu vou fazer mais alguns. Vamos retomar novamente? Olha, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 8. Qual é a regra desse produto? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quanto que é raiz quadrada de 3 ao quadrado? Vixe, Pro, já enjoei de ouvir você falar. Então, é 3. E quanto é a raiz quadrada de 8 ao quadrado? É 8. Então, 3 menos 8, negativo 5. Vamos aplicar aqui no H? Copia a fração e multiplica por quanto? Se você falou raiz de 5 mais raiz de 2 sobre raiz de 5 mais raiz de 2, você acertou. Olha, então o numerador a gente copia assim mesmo. E no denominador ficará como? O quadrado do primeiro, então quanto dá? 5, né? Menos o quadrado do segundo, 2. Porque os dois estão dentro dos radicais. Quanto que é 5 menos 2? 3. Gente, por que eu não aplico a propriedade distributiva lá desde o início? Por isso, olha, eu fico esperando até o momento final para ver se não dá para simplificar. Quanto que dá 6 dividido por 3? 2. Podemos encerrar aqui mesmo. Ou, se preferir, você vai lá e aplica a propriedade distributiva. Eu, muitas vezes, prefiro encerrar antes da propriedade distributiva, viu? Vamos finalizar? Então, retomando novamente, agora temos um número ali na frente do radical. Então, quanto que vai dar esta multiplicação? A regrinha é a mesma. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ah, então agora você coloque parênteses, né? Então, 3 raiz de 5 ao quadrado menos 2 raiz de 6 ao quadrado. Olha, isto já foi estudado em outras aulas. Tem a aula lá da potenciação dos radicais e tem também na aula mistureba esse tipo de multiplicação. Dá uma retomada lá. Então, quanto que dá 3 ao quadrado? Ah, 3 ao quadrado é 9. E a raiz de 5 ao quadrado é 5, lembra? Agora vem o menos, né, da regrinha, e 2 ao quadrado são 4, e a raiz quadrada de 6 ao quadrado é o próprio 6. Então, eu faço 9 vezes 5, 45, 4 vezes 6, 24, e 45 menos 24, 21. Gente, estou tentando ir super devagar para você não se perder, tá certo? Copia a primeira, e agora nós vamos multiplicar por quanto? Pega o denominador e troca o sinal. Copia aqui o numerador, como ele está, e agora vamos para o denominador. O quadrado do primeiro. Então, 2 ao quadrado, 4. E a raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3. Agora é menos, porque é sempre menos, o quadrado do segundo. E o segundo é raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Copiamos o numerador e aqui no denominador teremos 4 vezes 3, 12. Menos 2, que é igual a 10. Olha só, podemos simplificar. Por isso que eu nunca aplico a distributiva logo no início. Então, vamos dividir por 2? Teremos 2, então 2 vezes 2, raiz de 3 mais raiz de 2, sobre 5. Por que 2? Porque 5? Porque 4 e 10 são múltiplos de 2, então eu dividi ali por 2. Preciso aplicar a propriedade distributiva? Se você quiser, sim. Mas eu vou parar por aqui, gente. Ufa! Então, obrigada por ter chegado até aqui. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like e me acompanhe também no Facebook. Valeu! Tchau, tchau!